Boa tarde, família do Amor Exigente, Guaratinguetá e toda essa família imensa espalhada por todo o Brasil. O Amor Exigente sempre nos diz para não ficarmos sós. A força de um é a força de todos. Este é um programa de auto e mútua ajuda para nossa melhora de qualidade de vida. O Amor Exigente costuma dizer que quando você está bem, o Amor Exigente precisa de você, como voluntário, para ajudar. E quando você não está bem, você precisa do amor exigente. E todos nós juntos somos mais fortes. É um programa baseado em 12 princípios básicos e 12 princípios éticos, que são trabalhados mês a mês e cada semana com um enfoque diferente. É um programa que é trabalhado em cima de metas para a nossa atitude, para realizarmos uma ação, não apenas ficarmos falando, mas agirmos. O princípio deste mês é o princípio chamado de valorizador, que diz que pais e filhos não são iguais e fala dos papéis, do nosso papel. Hoje, com o enfoque eu e a sociedade, vamos ver que todos nós fazemos parte, como pais, como filhos, como empregados, patrões, professores, alunos, todos nós somos parte de uma grande sociedade. O amor exigente sempre começa nos perguntando como vai você? E a nossa resposta sempre é cada vez melhor. É com ele, é em cada princípio, a cada passo que damos, ele nos faz entender. Que dia é hoje? É o primeiro dia da minha nova vida. Então, o Amor Exigente faz a sua reunião, o seu encontro semanal. Neste período estamos fazendo online e ao final teremos a partilha pelo Zoom com o link enviado pelo grupo de WhatsApp do Amor Exigente Guaratinguetá. Mas nas nossas reuniões nós temos o momento inicial dos avisos, a apresentação do programa, o nosso momento de espiritualidade, que é a base também do amor exigente, e a palestra, que envolve cerca de 30 minutos. Outra base, a gente chama de pilar do amor exigente, é o sigilo. O sigilo é muito importante, então o que você ouve aqui, o que você fala aqui, quem você vê aqui, aqui permanece. Lembrando sempre que é muito importante para a segurança do programa a confiança dos participantes. E neste momento que estamos fazendo partilha online, que coloquemos nosso fone de ouvido, busquemos um lugar isolado, porque só cabe a cada um de nós a nossa história. E a nossa troca só será verdadeira e de respeito se nós também entendermos essa questão do sigilo no programa, que é fundamental. Lembramos aqui então que o amor exigente é pluralista. Ele recebe, ele acolhe de todas as religiões e traz sempre como base, como pilar para a nossa vida a espiritualidade. Que cada um encontre o poder superior, o Criador, e ganhe força e se una no pensamento do bem maior. Hoje eu trouxe para nós um vídeo, estamos falando de nós como célula da sociedade, e esse vídeo traz a reflexão sobre isso.
Esse vídeo fala de comportamento, fala do nosso olhar para o outro e reúne tudo isso na nossa atitude, que muitas vezes temos um pensamento como indivíduo, mas quando se trata de sociedade, quando se trata de uma comunidade, o pensamento é outro, a forma de agir, a atitude não condiz com o nosso pensamento individual. Então, esse olhar para o outro, para o meu papel, para o papel de cada um de nós, é muito importante. E esse vídeo trouxe essa reflexão para todos nós, neste nosso momento de espiritualidade. Entremos então no nosso tema de hoje. Princípio valorizador, pais e filhos não são iguais. Importante a gente entender dentro desse programa do Amor Exigente que cada princípio requer o nosso esforço, nossa dedicação, nossa compreensão, para que não se percam e sejam ignorados. E aí a gente sempre tem um olhar para essa sociedade de hoje, para a vivência do dia a dia, e esse questionamento. Ensinamos nossas crianças a dizer um bom dia, boa tarde, obrigado, desculpe. Não se trata apenas de ensinar a palavra, mas o sentido da palavra. O respeito começa desde pequenos e segue pela vida fora. Nunca é tarde para trabalhar o respeito e colocar valores. E esse respeito, a gente fala no sentido dos mais velhos, dos professores, dos pais, dos vizinhos e das pessoas que discordamos e de muitas outras coisas. O respeito não tem limite. E o Amor Exigente coloca esses princípios, mas nós precisamos praticar. Muito mais do que achar bonito, certo e bom. Nós achamos bonito para criticar, mas na hora de agir, não pensamos sobre as nossas ações. Falando em sociedade, falando da individualidade e do coletivo, a gente olha para o papel de cada um e a gente pensa, olha, todos temos nossas histórias, construída dia a dia. E somos diferentes, vivemos em tempos e formas diferentes, mas apesar disso, todos podemos fazer melhor, fazer de outra forma e criar condições para que juntos possamos superar os desafios que a vida possa oferecer. Nada mais do que a gente falar nesse nosso momento, onde precisamos pensar no coletivo, estamos cuidando uns dos outros e o amor exigente sempre é essa corrente que nunca você vai se sentir só. A dor de um é a dor do outro, a alegria de um é a alegria do outro. É um programa que abraça, porque ele faz acontecer essa sociedade unida. Fica muito mais forte e muito melhor para a gente vivenciar os nossos desafios.
validar a importância do papel de cada um e se posicionar no seu papel diante da sociedade. Não somos alguém que está fora. E fazer melhor a cada dia, fazer de outra forma, significa que eu não preciso apenas dizer, não, mas a outra pessoa faz isso, mas a outra pessoa faz aquilo. O amor exigente sempre fala para nós que nada muda se você não mudar. E isso nos diz que todos podemos mudar o que a gente quiser a cada momento e mudar para melhor. Por isso ele fala, como vai você? E você responde cada vez melhor. Pode não estar bem em alguns momentos, mas sempre buscando o melhor. Na sociedade, somos também seres individuais. A fragilidade e a superficialidade que temos em nossas relações nos tornam carentes e dependentes. Vivemos juntos, mas muitas vezes olhamos somente o nosso lado, olhamos somente para nós mesmos, ou carregando tudo nas nossas costas, ou achando que tudo depende somente de nós, ou simplesmente esperando o tempo todo que o outro aconteça, que o outro se encontre, que o outro busque um caminho que eu acho que ele deve buscar, porque é melhor. Então, depositamos uns nos outros uma carga de anseios e necessidades que nós é que temos, tornando-os nossos salvadores ou nossos carrascos. Então, dentro de nossas próprias famílias, dentro de nossa vivência, seja onde estivermos como sociedade, na escola, nos clubes, e hoje, numa célula mais fechada que estamos na nossa família, é importante esse olhar. Nós temos esse olhar que, tal pessoa faz errado, ele é o vilão. Tal pessoa já faz melhor, esse é o santo. E isso não existe. Nós colocamos as pessoas como certas e como erradas porque estamos julgando a atitude o tempo todo. Mas o nosso papel é olhar para nós. É o nosso comportamento que ajuda nesse processo do outro entender o passo que ele vai dar dentro dos valores melhores. Ainda temos muita necessidade de campanhas para combater todo tipo de intolerância, quando tantas oportunidades temos de aprender dia após dia. Não nos faltam oportunidades de aprendizado, mas nós atropelamos, apenas apontando e primeiro soltamos para depois pensar, acolher e entender que somos diferentes, que temos opiniões diferentes e que precisamos nos ajudar, nos fortalecer. Porque as pessoas se acham melhores do que as outras. Mais do que somos seres humanos, seres humanos, devemos exercer nossa humanidade. A humanidade é aquela que também age com empatia. Ao mesmo tempo que eu sou diferente, o outro tem o direito de ser quem ele é também. Ainda que passe pelas suas dificuldades. Mas eu vou perguntar sempre qual é o meu papel. Qual é o meu papel como filha, como mãe, como um ser da sociedade? E o que eu quero da sociedade? Uma sociedade melhor? E como eu vivo? Eu carrego tudo nas minhas costas, eu jogo tudo nas costas de alguém e acho culpados. Isso é reflexão para todos nós. Cada um de nós nasce, vive e cresce diante de algum cenário próprio, pessoal, e dali a gente tira nossas impressões. Somos muito diferentes. A expansão das redes sociais também trouxe à tona o quanto o ser humano é intolerante em relação àqueles que julga diferente de si. A maravilha da vida está na diversidade. Ela impulsiona o pensamento, ela abre as mentes. Quando alguém fala uma coisa diferente do que eu penso, do que eu sinto, do que eu concordo, eu penso sobre aquilo, eu utilizo a minha razão. Cada um de nós é único, com nossos pensamentos. Todos temos direitos aos nossos pensamentos. Nossa visão de mundo,
nossas preferências e gostos. Isso veio ao longo de toda uma história, como a gente viu lá no primeiro princípio, das nossas raízes culturais. Não precisamos concordar com o outro, nem pensar como o outro pensa. Não é disso que estamos falando. Cada um tem direito à sua própria opinião, mas temos o dever de respeitá-lo e, da mesma forma, exigir respeito estabelecendo limites. Nós podemos dar o limite até onde o outro vai chegar com relação a nós, e a partir dali, nada nos machuca. Construímos os nossos limites e deixamos bem claro. Por isso a gente fala, eu te amo, mas eu não concordo com o que você está fazendo. Assumimos o nosso papel diante daquilo que nos cabe, mas respeitamos o outro, a forma como ele vivenciou o seu entendimento. E é com a gente, com a nossa mudança, com o nosso olhar, com o nosso respeito, que o outro vai aprender alguma coisa e vai mudar ou não. Tudo é muito difícil. Mudança vai exigir muito de cada um, vai exigir esforço. E cabe a cada um de nós a própria mudança. O amor exigente fala de comportamentos. Então, com a informatização que trouxe os relacionamentos em rede, nós todos, como uma sociedade nas redes sociais, houve no mundo do entretenimento um bombardeio, desde a sua criação e até hoje, porque oferecendo o seu produto, acabou sutilmente passando a informação de que deveria ser extinto qualquer vestígio dos valores das gerações anteriores. Muitas vezes dizendo como antiquado, propondo rompimento com esses valores sobre máscaras, dizendo que precisamos ter mais liberdade, dizemos que precisamos ter privacidade e que isso significa maturidade. Então são aspectos que foram colocados como se fosse importante para nós. Tudo isso para vender produtos, esquecendo a parte do ser humano. E que, inclusive, virtualmente, nós também somos sociedade. Porque ele falava como se fosse uma retomada de direitos, rompendo com respeito aos papéis exercidos com autoridade. E aqui não estamos falando de autoritarismo, estamos falando do respeito aos papéis de pais, de legisladores, que nos dão limites, papéis de regras, que nos ensinam a forma também de respeitar e ensinam o limite com relação uns aos outros. Nesse jogo todo, o jogo de chantagem emocional, os processos de culpa e medo do desamor fez com que os pais, ao longo do tempo, vão abrissem mão do seu papel de orientadores, de guias, de legisladores, responsáveis pelas regras e limites, cuja finalidade é dar segurança, gerada a partir da disciplina e do amor firme, sobre o pretexto de serem amigos. Então, muitas vezes foram ditos que precisamos ser amigos dos nossos filhos. Sim, seremos amigos sim, mas o amigo é muito bom, mas ele não tem responsabilidade. A família é uma célula muito importante da sociedade e precisa entender a sua responsabilidade, entendendo o seu papel. Não é deixar na mão da escola. A família tem um papel, a escola tem um papel. Cada local, cada célula da sociedade tem o seu papel. Por isso, todos temos regras. Regras nos condomínios, regras nos clubes e assim também colocamos as nossas regras de acordo com a nossa posição. E isso não significa invadir o espaço de ninguém. Quando a gente esquece essas regras, eu trouxe aqui algumas imagens, os papéis acabam se invertendo e a gente nem percebe. Os pais querem se sentir abraçados pelos filhos, no colo dos filhos, como se eles fossem as crianças. E agem muitas vezes dando tudo na mão
dos filhos, deixando a escolha de tudo na mão deles, como se este fosse o papel de um pai. E aí a posição se inverte, onde o filho cresce para cima de um pai ou uma mãe que tem uma vida toda de dedicação e de trabalho. Essa inversão parece que faz parte de um contexto normal, onde cada um precisa assumir o seu papel. E isso é uma inversão. Dentro do quarto princípio, pais e filhos não são iguais, cada um tem sua função, professores e alunos não são iguais, eu e você não somos iguais. Podemos ser amigos? Sim, podemos, mas cada um no seu papel. Quando nós desvirtuamos o nosso papel, há uma disfunção comportamental. Então não há comparações, não há que se entregar à educação na mão de outra pessoa, não há que se apontar os erros dos outros. O amor exigente nos fala de uma revalorização, dizendo-nos que a cada célula da sociedade tem a sua missão educadora. É preciso haver diferenças na estruturação das inter-relações sociais, para que a família, a escola e a sociedade tenham no ato de educar a busca da conexão com os reais valores e papéis definidos. Os pais precisam se fortalecer para mostrar caminhos sem temores, diante até da coleira digital. Como a gente falou, né? A utilização do celular sem limites. Regras e valores ajudam os comportamentos disfuncionais. O amor exigente sempre vem mostrando, né? Vem ajudando a gente a entender que não existe receita. Ninguém passa a receita de como fazer as coisas, mas à medida que nos esforçamos para dar conta das mudanças necessárias em nós, influenciamos o outro através de nossa autoridade e de nossa vivência, inclusive de espiritualidade. Quando eu não busco a minha espiritualidade, como eu vou fortalecer o outro e dizer para ele buscar a espiritualidade porque ela vai ajudá-lo? Vivendo o amor exigente, o respeito é troca que se aprende e se desenvolve, gerando uma comunhão onde é possível viver e conviver baseado em direitos e deveres de cada um, sim. O pai tem que ser pai, para que o filho seja filho. Somos nós os modelos dos nossos filhos, e todos são modelos uns dos outros na sociedade. O comportamento de um afeta o outro. Isso a gente sempre aprende aqui. Tem essa pequena imagem que muitas vezes um lar desvirtuado, rapidamente, um dos pais se torna o herói, aquele que tudo pode, aquele que deixa tudo, e o outro o vilão, aquele que é o que proíbe, é o que nega tudo. Então, olha os papéis trabalhando de uma forma inversa, quando a gente não entende que a proposta verdadeira é de que cada um tem o seu papel e que a família se fortalece unida. Para a nossa partilha de hoje, temos aqui alguns questionamentos. Eu aceito opiniões contrárias à minha, sem me aborrecer e consigo conviver harmonicamente com as pessoas? É uma questão que interna nossa também, para pensarmos com relação à sociedade, com relação ao nosso comportamento nas mídias sociais. Como eu tenho usado as redes sociais? Muitas vezes apontamos o ódio que existe, mas nós mesmos temos um comportamento que não condiz com respeito. Faço comentários ofensivos quando não concordo com a opinião do outro, ou sei manifestar minha opinião sem ofender. Este é o comportamento. Então, o nosso princípio, falando do papel de cada um, e que pais e filhos não são iguais, traz para a gente também esse olhar sobre os nossos comportamentos. Chamo a atenção de todos sempre pelo papel da espiritualidade fundamental
seja na dicção, seja em qualquer situação que nos envolva em família, ou como indivíduos, ou no coletivo. E nós aqui no Amor Exigente trazemos então a oração da serenidade. E juntos vamos perceber que em cada frase existe uma força e uma compreensão maior para estarmos cada vez melhores. Eu seguro a minha mão na sua, uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso, e sabedoria para distinguir umas das outras. Sempre, meus amigos, força, fé e alegria. Uma excelente. Lembrando então a todos que o convite para a partilha pelo Zoom será disponibilizado em seguida no grupo de WhatsApp do Amor Exigente Guaratinguetá. Temos o grupo de acolhimento para quem vem pela primeira vez, família 1 e família 2 para acolher membros da mesma família em diferentes ambientes, e a sala de sobriedade. Obrigada e uma excelente semana a todos.